A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós finalmente, irmãos, chegamos na terceira aula dessa, podemos chamar assim, trilogia. E foi debaixo de muita graça, irmãos, e muito pedido de misericórdia que eu estou aqui hoje para, se Deus assim der graça, encerrar a terceira aula. E antes de entrarmos no assunto em si da terceira aula, que é o capítulo 13, o tão esperado capítulo 13 de 1 Coríntios, que segundo as pessoas que dão reflexões sobre isso, falam diretamente, logo de primeira mão nele, eu preferi falar do capítulo 12, usar a segunda aula para falar do Caritas, porque usar a palavra caridade, os irmãos, espero que os irmãos tenham entendido bem, e também falar sobre o doulos. E agora que nós entendemos que somos escravos, doulos, e que o amor, irmãos, custa caro, Caritas, vamos olhar para a lista de Paulo. Toda vez que Paulo falar assim, o amor é a mesma coisa que ele estiver falando assim, vocês não são. Preste atenção nisso. Toda vez que Paulo citar que o amor é alguma coisa, ele está dizendo que é contrária à ação. Nós não podemos classificar o amor com 10 11 parâmetros, mas atributos, mas nós podemos classificar aquilo que nós não somos com relação ao que o amor também, o que nós somos, o que o amor não é. Sabe, na primeira aula nós falamos do capítulo 12 e nós apresentamos toda a retórica dos coríntios que Paulo estava combatendo de uma forma bem pastoral, mas ele estava combatendo. E ele vai continuar de uma forma pastoral. Paulo era incisivo, mas ao mesmo tempo ele era metódico. Ele era rigoroso, mas ao mesmo tempo ele tinha um amor profundo pelos coríntios. Ele falava que tinha gerado eles. Então, nós falamos do curral de cura, lembra de 2 Coríntios 5,14, que fala sobre o amor de Cristo nos constrange. E nós mostramos que enquanto você não for apertado no curral de cura, você não consegue receber, sabe, aquilo que é resultado da bondade de Deus, que está conduzido ao arrependimento. Não há como acontecer se você não for totalmente imobilizado no seu ego. E no fim, o que vai permanecer é aquilo que é perfeito. Nós vamos ver, agora iniciando, no princípio do capítulo 13, vocês vão reparar que os 3 primeiros versículos apresentando de forma contextual, ele mostra as qualidades que os coríntios viam e que eles conceituavam que se eles tivessem isso, eles seriam homens de Deus. O que vocês vão ver Paulo apresentando, 3 características que os membros da igreja de Corinto viam, que Paulo falou assim, vocês veem dessa forma, mas quando vocês veem e não tem isso, vocês são isso. Por exemplo, olha, no verso 1, ele cita aqui, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, 13:1, e não tenha a caridade, o amor, sou como bronze que sou e como símbolo que tine. Esse é o primeiro tipo de homem. É o homem o quê? É o homem espiritual. Sabe, que consegue por meio do Espírito de Deus, tanto falar a língua dos homens quanto dos anjos. E isso era notório. Eu quero também chamar a atenção que isso também é notório até o dia de hoje. Você está na igreja, você não repara nenhum irmão natural assim do teu lado. Mas se alguém começar a falar em mistério, você logo chama a tua atenção. E muitas vezes passa na nossa mente, aquele homem realmente é um homem marcado por Deus. Porque algo espiritual e sobrenatural está acontecendo com ele. E Paulo vai jogar toda essa teoria por terra. Ele quer fazer isso para curar, sabe, os coríntios. Então, o primeiro é o homem espiritual. Aí vem o 2. O verso 2, ele apresenta o servo profeta. Ó. E ainda que tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha toda a fé, ó, todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha toda a fé. Esse todo é pleno, é totalidade.
De tal forma que eu tenho essa fé que transportasse os montes, eu não tenho amor, eu nada sou, eu nada seria, em outra tradução. Então Paulo está se colocando no lugar, ele está usando a primeira pessoa, ainda que eu, Paulo, para não falar nenhum irmão, ainda que eu, Paulo, que vocês veem como uma pessoa especial, tivesse tudo isso, ele não está dizendo que ele não tem. Ele está falando, ainda que eu tenha, sob a visão de vocês, eu nada seria. Vocês poderiam me ver dessa forma, mas eu nada seria. Então, o verso 2 apresenta o servo profeta. É dotado de conhecimento, ciência. O servo que sua fé é capaz de transportar os montes. E ainda, quando é usado por Deus nas mensagens, como fazem os grandes pregadores, que na verdade é profecia, profeta aí, ele está dizendo aquele que faz uso da palavra e essa palavra tem um alvo totalmente espiritual na vida de quem está ouvindo. Tanto que Paulo fala que quer que todos falem em línguas, mas principalmente que profetizeis, porque quem profetiza edifica a igreja, porque fala para os homens. Então ele está dizendo que revela os segredos ocultos do coração. As pessoas vão saber que Deus está ali naquele meio porque esse homem está revelando os segredos dos corações. E eu sei que isso chama a atenção dos irmãos. A gente sempre julga, certamente esse é do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tem o que eu não tenho. Ele tem o que eu quase não vejo por aí. Eu mesmo já fiquei assustado com pessoas que revelaram coisas da minha vida quando eu não era cristão, que apontaram doenças na minha vida, mas isso Paulo quer dizer que se isso não tem a excelência, o caminho excelente, como cobertura de tudo, não vai valer nada. Porque isso não classifica de forma ontológica um homem ser de Deus. Lembre-se do texto de Hebreus 6, que muitos praticavam tudo e recaíram. E o autor de Hebreus fala que é impossível renová-los para arrependimento, para tu ver tão sério. Por isso não confundamos, porque alguém sofre uma atuação do Espírito, que ele é simplesmente uma pessoa crível diante de Deus, ou seja, é um filho e está destinado ao reino dele. A Bíblia fala que o reino dele é destinado aos pequenos. E os irmãos vão entender isso, né? Então o verso 2 apresenta o servo profeta. Agora o 3, olha como é que Paulo dá um crescendo. Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então quer dizer, uma coisa, eu seria como o símbolo que retine. Presta atenção nisso, nós vamos explicar. E ele dá mais um crescendo e vai, o servo profeta, que tem todo o dom, conhecimento, aqui diz, conhece todos os mistérios e tem toda a fé, que transporta os montes. E se esse homem, que ele se apresenta como o principal, ainda que eu, Paulo está falando, não tiver, se eu não tenho amor, nada sou. Não sou nada. Ele está falando para os coríntios, eu não serei nada. Vocês podem até me ver como alguma coisa, mas não serei nada. Então temos o servo espiritual, o servo profeta e o terceiro, irmãos. Olha como é que Paulo vai colocando uma gradação positiva, de crescendo, sabe? Ele fala que o terceiro é o servo abnegado. Olha o que diz o terceiro. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse o meu corpo para ser queimado, olha só. Se não tenho amor, disso de nada me valeria. Agora, esse de nada me valeria, no original, dá uma intenção assim, isso não teria valor nenhum diante de Deus. Porque não é o que Deus quer da minha vida em sua totalidade. A palavra de Deus fala que aquele que não ama, ele não conhece a Deus. João fala em sua carta. Porque Deus é amor. Então o amor é essência. Se Deus tem alguma essência, é o amor dele, o ágape. E esse amor ele não poupou. Ele derramou no teu e no meu coração. Para que fôssemos vidas transformadas, regeneradas ou nascidas de novo. E herdeiras e co-herdeiras com Cristo do seu reino.
sabe? Então ele apresenta isso e vocês vão ver. Olha o que cada um representa Paulo apresentando. Ó, o servo espiritual, ele é aquele irmão que a igreja vê como usado em mistérios. Sabe, quando você chega na igreja e tem aquele irmão, não vou desmerecer nem um minuto, porque isso é bíblico. E você ouve um irmão ser tomado em mistério, e ele fala em línguas que você não conhece, sabe? Tanto humana quanto celestial. Ele acaba sendo evidenciado sobre os demais. Querendo ou não, você evidencia ele. Ele não é qualquer pessoa, ele está sendo usado, então naquela hora ele está sendo o principal aos seus olhos, sabe? Paulo diz que ainda que tivesse esses dons, a primeira pessoa, ele sempre usa a primeira pessoa. Se não estivesse obtido por meio do caminho excelente, o caritas, ele não seria mais do que um símbolo que retine. Agora vamos explicar. Símbolo é um instrumento musical. Então, olha só, um símbolo, por ser um instrumento musical, vamos substituir a palavra para os irmãos entenderem. Um instrumento musical pode ser um violão, um piano, com qual um músico habilidoso pode tocar melodias alegres, sabe, estimulantes e tão bonitas, o músico habilidoso, que os que ouvem dificilmente vão parar de prestar atenção, de bater a mãozinha, de balançar o corpo, sabe? Porque tá acontecendo uma expressão máxima do que aquele instrumento pode liberar. Contudo, irmãos, o instrumento musical, por si só, ele não possui vida. Se você encostar na parede um instrumento de R$ 200 e um de $200.000, sabe? Vamos colocar aí $50.000. Se eles ficarem ali parados, não terão o mesmo valor, sabe por quê? Porque eles têm que ser usados por alguém muito habilidoso, senão serão como, sabe, apenas um objeto, que ele não tem som próprio. Sabe, quando fala seria como, ele expressa que o orgulho de quem sente assim, como especial, seria um orgulho que não procede. Tanto que Paulo fala na carta, quando fala aos Coríntios, fala assim, não é bom o vosso orgulho, a vossa jactância. Tem outra hora que ele fala assim, vocês já estão ricos, não precisa de mais ninguém. Eles eram orgulhosos, sabe? Então, quando ele fala que ele seria como o símbolo que retine, ou seja, retine toca nele e ele sai som. Se não tocar, não sai som. O mesmo instrumento, irmão, ele pode ter servido, olha que coisa interessante, ele pode ter servido para tocar corações, para falar o coração dos irmãos, mas o mesmo instrumento, ele pode simplesmente sofrer dano. Ele pode sofrer um dano. Sabe? O que os coríntios exibiam como troféu de espiritualidade, Paulo reduz a um fenômeno puramente mecânico, ou seja, o símbolo que retine. Vocês são símbolos, nós somos símbolos que retine porque não temos vontade própria, mas apenas reagimos ao impacto. Sabe, irmãos, aquele que um dia foi usado para edificar vidas, amanhã pode estar totalmente fora dos caminhos do Senhor. Totalmente, como se usa a palavra, desviado. Esse é um instrumento deixado no canto. Só vão lembrar dele, da glória dele, como ouvir melodias bonitas desse instrumento. Mas é passado. Hoje em dia ele não faz mais isso. Por isso que Paulo fala, eu seria uma coisa inanimada. Uma pedra inanimada, mas se você chutar ela se move. Pode dar uma dorzinha no teu pé, mas vai se mover. E com relação a parte que ele fala de que pode vir alguma coisa de orgulhosa dessa pessoa, ele diz que ele seria uma coisa inanimada. Esse espetáculo que os coríntios buscavam era a visão como os coríntios viam os homens. Eles buscavam tudo isso que evidenciava. Quando entrarem na igreja, vão ver que eu estou falando em mistério, sabe? Mas a verdade é que o nosso Senhor Jesus diz lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E eu completo minhas palavras, cujo coração foi transformado pelo meu amor derramado. Lembre-se sempre de Romanos 5.
Eu sempre friso, porque é um manual para a pessoa entender como ela realmente é transformada. Não tem vontade humana. Você não pode amanhecer o dia e falar assim, a partir de hoje serei desse jeito, se isso não for gerado pelo amor de Deus. E vamos falar de uma outra coisa que explica melhor, um pouquinho melhor isso. Lembra da parábola dos talentos? Lembra que um recebeu 5, entregou 10, outro, se eu não me engano, isso, outro recebeu 2, entregou 4, mas o que recebeu 1, ele pegou e simplesmente enterrou o talento e falou assim, melhor devolver, não é minha praia não. Sabe? E quando aquele senhor veio, ele apresenta o dom de volta intacto, mas olha, entenda bem, sem lucro. O alvo do senhor dele era que obtivesse, deu para ele para obter lucro. Tanto que os outros que tiveram lucro, ele falou, entra no gozo do seu senhor. Então tinha uma participação disso aí. Não era somente ter dado lucro pro patrão deles, mas havia um prêmio para isso. E esse lucro, como a gente pode observar, irmãos, é o amor derramado que gera vida nos outros. Esse é o lucro que Deus procura. O dom, ele é o meio, sabe? Mas o amor, ele é o fim. O alvo é isso. Irmãos, o amor de Deus suplanta toda e qualquer situação visível que você possa que possa prefigurar à sua frente, sabe? Que você possa vislumbrar, um vislumbre, uma coisa rápida. Não adianta. É o amor de Deus que gera e gerencia toda a igreja. Por isso Paulo estava ensinando aos coríntios, sabe? Lembrando novamente de João, não esqueçam isso, irmãos. Olha, aquele que não ama, é essa palavra, aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4, versículo 8. Primeira carta de João 4, versículo 8. Diz assim, porque Deus é amor. Então, ao confrontar a igreja de Corinto, Paulo está derrubando os pilares de uma espiritualidade de aparência. Ele está dizendo, irmãos, que é perfeitamente possível, olha o perigo, ele está afirmando, é perfeitamente possível ser um sucesso na igreja, um sucesso litúrgico, um sucesso eclesiástico e um fracasso eterno. E os irmãos sabem o que é um fracasso eterno, não precisa explicar. Não é uma bobeirinha qualquer que é aceitável, não. Um fracasso eterno é total rejeição do reino de Deus por essa pessoa. Vocês não vão entrar aqui. Sabe? Então, Paulo está dizendo que é possível. Porque eles estavam se fiando nisso, se garantindo. Quanto mais espiritual eu for, sabe, mais importante para Deus eu serei. Sabe? O dom, irmãos, ele acaba na morte. O amor é a única coisa que nos segue, sabia? O amor de Deus é a única coisa que vai nos seguir, porque é por esse amor que estamos sendo levados para o reino. É por esse amor que aguardamos a ressurreição dos mortos, dos justos. É por esse amor que o veremos face a face. Entenderam? O segundo, esse é o espiritual. Agora e o segundo, o servo profeta. O servo profeta é aquele a quem a igreja atribui o dom de profecia, mesmo sendo mais recomendado, como nós já falamos. Paulo cita que esse dom é acompanhado de conhecimento dos mistérios, ciência de Deus, da fé. Ele diz que se tivesse tamanha intensidade e evidência desse dom, e ainda tivesse toda a fé, mas não tivesse amor, ele nada seria. No versículo 2 que está aqui, ele não seria nada. Irmãos, quando ele afirma que não seria nada, e isso toca nos corações dos coríntios, porque eles se consideravam grandes diante da igreja dos irmãos. Então, com essa estrutura de pensamento, irmão, Paulo desfere, dá uma pancada forte numa coisa que eu acho muito importante falar para os irmãos. Pode não conhecer, mas eu vou falar. Antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Sabe, tudo na verdade é o homem. Deus está lá porque é um nome. É um nome, porque a igreja é do nome, Deus, mas é o homem que recebe toda a glória. E isso estava acontecendo e Paulo
acabou fazendo uma matemática com eles. Paulo falou assim, olha, dom, mais conhecimento, mais fé, tudo que nós falamos, menos o amor é igual a zero. Pronto, isso bastou para os coríntios abrir os olhos. Essa conta não fechou para eles, eles não acreditaram que eles estavam vindo. Porque na conta deles, eles estavam totalmente, como se diz assim, softs com Deus, nos trinques, como falavam muito em tempos passados aí, está nos trinques com Deus, está de acordo com Deus, sabe? O mundo, ele aplaude, irmãos. O mundo, quando eu digo mundo, mas mais especificamente você e eu que entramos na igreja, sabe? Nós aplaudimos esse resultado visível. Mas Deus sonda aquilo que é oculto, o coração. Irmãos, o próprio mestre, nós lemos lá, ó, Senhor, exigiram na hora do juízo, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Mateus 7, mas a resposta será um confronto severo, irmãos, com a ausência de um relacionamento real com o Pai. Ser nada é o maior pesadelo de quem busca ser alguém diante de Deus. Esse é o pesadelo. Mas nós lemos isso e ficamos simplesmente, achamos bonito, achamos poético falar de amor. E hoje, essa complementação desse estudo, o meu desejo é que Deus revele para você, como revelou para mim, de que nada somos. E quando nós falamos nada nós somos, cuidado com essa frase. Porque o salvo é diante de Deus. Ele é a igreja. E a igreja é a amada do Senhor. Então, o salvo, lavado e remido é preciosidade de Deus. Então, quando Paulo fala nada seremos, sabe? E o perigo do dom de profecia está na ilusão de que se você é um profeta, você tem acesso aos segredos de Deus. E eles acham é o mesmo que ter o coração de Deus. E não é. Um homem pode conhecer todos os mistérios e ainda ser um estranho para o Senhor. Ele pode conhecer tudo. Lembra do estudo da graça? Os sinais da graça? Estudo passado? Pode ver que nós já falamos sobre isso. Sabe? Os sinais da graça na vida de uma pessoa. Porque existem sinais. E profecia não é um sinal da graça. Um homem pode conhecer todos os mistérios. Mas se ele não tiver amor, ele só tem um ego inchado. Sabe? Ele só se sente superior. O transportar montes pode ser um sinal de poder, mas se esse poder não tem, não está a serviço do próximo, sabe, por meio do amor, ele é apenas uma demonstração de força, sabe? O monte move os montes, mas o coração continua petrificado. É essa a verdade. Então, Paulo, quando fala nada seria, eu acho isso interessante. Ele fala que ele seria inanimado. O 2, ele fala que não seria nada. E o 3, de nada me adiantaria. Então, sabe, Paulo começa a dizer que essas duas condições não são de forma alguma válidas. Aí vem o servo abnegado, que é o terceiro. E ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, nada me valeria. Irmãos, tudo isso que nós vimos, profecias, línguas, abnegação, ou seja, renúncia. E os irmãos vão entrar em choque, porque isso já foi ensinado, que a vida do crente é a vida de renúncia. Então vamos ver, será que Paulo estava contradizendo isso? Não, ele não estava. Irmãos, todas essas situações que Paulo fala não são situações erradas. Tudo isso é válido diante de Deus. Vou dizer por quê? Porque Deus provém de Deus. O que Paulo está falando é que se o homem se fia nisso, porque ele alcançou algo diferente dos outros irmãos, ele está totalmente equivocado. Irmãos, ainda tem a outra parte. Sabe? Ainda tem outra parte que ele fala assim, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado. Olha a situação. A expressão entregasse meu corpo indica, irmãos, uma ação voluntária. Ele está se oferecendo. Para que eu não sei. É um sacrifício máximo que vai além da simples doação de bens. Sabe?
O servo abnegado, ele é diferente dos outros dois, sabe por quê? Porque a atitude dele é visível tanto à igreja quanto às pessoas à sua volta. Porque ele fala de dar todos os seus bens para os pobres, para o sustento, e fala para entregar o seu corpo para, para ser queimado. Naquela época, isso é uma metáfora de Paulo, mas isso também acontecia na época. Lembra dos romanos queimavam cristãos e os usavam como tochas. Então, a gente começa a dizer que essa progressão argumentativa de Paulo é um golpe, sabe? Um golpe final no orgulho dos coríntios. Ao expor os atos mais admiráveis aos olhos humanos, sabe? Falar em língua. Ó, quando ele expõe isso, falar em línguas, profetizar com ciência e todo conhecimento, e o desprendimento total de bens da vida, o apóstolo não está edificando, não está enaltecendo ele, está revelando a raiz de todos os males daquela igreja. Porque ele fala que tudo isso sem amor não vale de nada. Então é tempo perdido dos coríntios, que se achavam que estavam muito bem. Irmãos, eles eram fascinados por espetáculo, sabe? E hoje em dia não é diferente. Mas haviam se esquecido da essência do adorador. Lembra? Em João 4, os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Não existe evidência. É o que vai sair daqui de dentro, e não o que vai sair daqui para que todos vejam. O que vai sair daqui é invisível, que só o Pai vai decodificar. Esse é o adorador. É aquele que, quando se submete às condições de Deus, ele se submete, ele adora no infortúnio, na morte, na desgraça, na coisa boa. Ele se prostra diante de Deus. A adoração é isso. Então Paulo está dizendo que sem amor era praticamente nulo, sabe? Nula a situação. Nula. Não valia nada. Então, com a exibição desses fatos, nós vamos agora entrar na essência do caminho excelente, irmãos. Ele não é um conjunto de grandes feitos, mas é uma postura do coração, e essa postura, ela acaba atravessando, mesmo sendo pessoas mortais, sabe, o tempo. Ela consegue se sobrepor à finitude do tempo. Sabe, ela passa a não ser algo efêmero e passageiro, como são as línguas e a profecia. É tudo passageiro. É tudo em parte que Paulo fala. Mas o que é perfeito, que é o amor, isso viaja com você. Então nós quando começamos a perceber que Paulo vai começar, primeiro tocou no assunto e falar, essas pessoas, ou essa característica humana que vocês buscam transparecer para o teu próximo, para os irmãos, ainda não é aquilo que Deus deseja para vocês. Ele está falando. Irmãos, apesar da igreja de Corinto ser uma igreja de muitos dons, o pecado imperava ali dentro. Os irmãos vão ver que quando Paulo fala das características deles negativas, que fala que o amor não é aquilo ali, é a negação do atributo. Ou seja, eu não sou isso, é como o amor estivesse falando em uma personificação dele, representando o amor como pessoa, eu não sou isso. O que vocês são não devia ser isso aí. Então ele começa, qual é o primeiro? Lá no versículo 4, preste atenção. O amor é paciente. Vamos começar, se eu não me engano, no versículo 4 e 5 vão ter 10 atributos. Mas quando Paulo está dizendo o amor é paciente, está dizendo vocês não são. Não são, e essa paciência não é aquilo que você e eu entendemos, não. Sabe? Essa paciência é produzida por tribulação. Então, a tribulação que deveria gerar revolta, na verdade, gera a paciência. E esse termo no grego, sabe, macrotúmel, é um sistema de resfriamento. No original fala de um sistema de resfriamento. É o que refrigera o amor. Não é esfria o amor, não, de esfriamento, não. É como se fosse aquele cooler do próprio amor, para manter uma estabilidade.
É a capacidade, irmão, de manter o ânimo e a compostura mesmo sob pressão. Olha que coisa interessante a tradução. Vê se não evidencia a paciência. A raiz, sabe, negativa dos coríntios, que eles não eram, estava longe disso. Sabe, eles tinham paixão, ímpeto e ira. Sabe, quando a Bíblia fala o amor é paciente, é sofredor, algumas traduções de sofredor, traduções de paciente, ele está dizendo, vocês não são, sabe, vocês não são. Vocês têm um pavio, sabe, curto, quando na verdade o amor tem um pavio longo. É a disposição, sabe, de perseverar bravamente, irmão. É uma disposição assim, de sofrer infortúnios, e muitas vezes eu falo isso para algumas pessoas, e as pessoas não entendem, algumas até se revoltam, e alguns questionam, mas por que Deus faz isso, sabe? E eu peço a Deus misericórdia, tem que me dar graça, porque eu sei que as pessoas ainda não obtiveram o entendimento disso. Sabe, essa palavra descreve alguém que, mesmo tendo o direito de punir ou se vingar, escolhe ser moderado. Olha que coisa interessante. Quando fala esse paciência, macrotúmio, sabe, é isso, a pessoa tem tudo para exercer o seu direito. Mas ao invés de exercer o direito, ela escolhe ser moderado. Então, a ação seria ser paciente, o interesse seria o eu, e a lógica seria, vamos dizer assim, eu decido manter a minha ira longe para que ela não acabe com a relação. É isso que o grego está dizendo. No ego, a paciência, sabe, a paciência é um esforço. A pessoa tem que se esforçar para fazer no ego. Mas no ágape, ela é uma abdicação de poder, ela é totalmente diferente. Enquanto eu tenho que fazer força, sabe? Sabe, na lógica do ego, eu decido manter minha ira longe para que ela não consuma a relação, mas ela ainda existe. No ágape, é uma abdicação disso. Ou seja, o amor não perde a cabeça. Essa é a verdade. Porque ele não está tentando defender o seu próprio trono. Então, como é que nós podemos apresentar? Como a Bíblia fala que o amor é paciente, o primeiro atributo, ou seja, o amor, vocês não são isso. O amor é paciente. Ele não está citando que essas características todas somadas sejam o que define amor, o ágape. Não é. Ele está dizendo que o amor não é. Não tem como definir o ágape, mas tem como dizer como ele não é. Ele não é o que vocês são. Sabe, o contrário disso. Olha, por exemplo, no foco da pessoa dos coríntios, com essa impaciência, vamos dizer assim, sabe? Vou repetir o versículo, o amor é paciente. As pessoas ficam falando assim, porque paciente aqui está como sofredor. Os irmãos sabem disso. Algumas traduções dizem o amor é sofredor. Quando fala paciente, é paciente com aquilo que é menor do que nós, não. É com aquilo que é maior, por exemplo. O foco nos coríntios era o que me fizeram é injusto. Mas o que me fizeram é injusto. E você começa a se corromper por esse pensamento, esse sentimento. Já no atributo do amor verdadeiro, o que essa pessoa precisa para ser restaurada? É esse o pensamento. Enquanto os coríntios colocavam na sua mente o contrário, dizendo, olha, o que estão fazendo comigo é injusto, quando na verdade ele pratica a mesma coisa com outros, o que contém, o que é vaso desse amor, invólucro desse amor, o que recebe esse amor derramado no coração, vai logo pensar o que a pessoa precisa para ser restaurada, já que está acontecendo isso contra mim. A reação dos coríntios era vingança, punição justa, porque é merecedor. Mas do homem que Paulo está falando, é uma moderação, sabe? E mesmo que tenha direito de penalizar a pessoa, ele decide com a suspensão da pena, sabe? Então, tem um exemplo bíblico para isso. Lembra da parábola do rei
sabe, se eu não me engano, o título é Rei Incompassivo, Mateus 18. O servo clama pelo rei. Ó. O servo tinha uma dívida com o rei. E não tendo como pagar, o rei mandou vender mulher, mandou vender filho, porque era um direito do rei. Sabe? O rei, ele tinha aquele direito. Mas o homem gritou com ele, olha só, tem paciência, macrotúmel, é a mesma palavra que Paulo está usando, tem paciência e eu tudo te pagarei. Tem paciência, ou seja, apelou, olha, eu sei que você tem esse direito, é isso que ele está falando, a palavra fala, mas por favor, abdica desse direito, ele está, sabe, se colocar nessa tradução literal, ele está insultando o rei, olha, ele está pedindo, rei, abre mão desse direito, para que eu possa tentar te pagar. O rei, movido por amor, não apenas dá tempo, mas cancela a dívida. Sabe? O amor paciente, esse é o amor paciente. É aquele que ao ser invocado, quem foi que invocou? Foi o rei? Não. Quem invocou foi outra pessoa. Então muitas vezes nós não sabemos que aquela pessoa tem esse amor macrotúmel, sabe? Esse amor, essa paciência, sabe? De suportar as coisas e até mesmo não usar o seu direito, ele é invocado. E quando acontece, você sabe, o rei tinha isso. Sabe? Cancelou a dívida dele. Então você vê que esses direitos de cobrança, sabe? Quem necessita, invoca. E quem recebe a invocação, cancela os direitos de cobrança. Em favor de quê? O que vocês acham que ele usou? Misericórdia. Agora que coisa interessante, né? A paciência no final acaba gerando misericórdia. Porque quando você se torna uma pessoa impaciente, ou seja, não sofredora, você não suporta nada na sua vida, tudo na sua vida estão fazendo mal para você. Porque estão te perseguindo. Que estão isso. Então pensa em Deus ouvindo isso. E não só ouvindo, como achando isso no teu coração e no meu. Isso não fica bom. Mas pode deixar que uma coisa não é tão ruim de se ouvir que não possa ficar pior. O segundo, olha só. Pior para os coríntios. O segundo. O amor, aqui o versículo 4, o amor é bondoso. Eu gosto da palavra kreusteomai. Kreusteomai, ou seja, benigno, bondoso. Sabe? Se a paciência é o amor suportando, aqui nós acabamos de falar, a benignidade é o amor se movendo, é uma ação, sabe? É uma ação. Essa palavra kreusteomai é o nome, certo? Kreusteomai, ela é justamente isso. Enquanto a outra suporta, que nós falamos da paciência, a benignidade, o amor é benigno, é bondoso, denota uma ação. Ele não fica somente parado, olha, eu sou bondoso, mas ele age. É bondoso. É muito interessante isso, quando você começa a ver que o significado é tornar-se útil. Algo assim, que no português é muito difícil chegar, mas é prestar serviço, mostrar-se gentil na prática. Mas isso não é coisa praticável, não é, então dia de dia, todo mundo me pediu alguma coisa, eu vou fazer. Irmãos, vai durar pouco. Talvez dure até muito, mas vai acabar. Sabe por quê? Porque não vem do Senhor. É gerado involuntariamente, como a paciência, sabe? O que nós acabamos de falar. A capacidade de superar afrontas, a capacidade de não exercer o direito que está na sua mão para que o outro seja beneficiado. É a mesma coisa agora o benigno. É a bondade que põe mão na massa. Ela age, sabe? Mostra-se bondoso. A ação de uma pessoa dessa, que os coríntios não eram, é mostrar. Ele se mostra bondoso, mas não é ele que mostra. São as pessoas que vão ver pela atitude, não é pelo título. A lógica é, eu me coloco à disposição do outro, porque o sucesso dele é meu projeto. É aquilo que eu tenho de alvo na minha vida. Aí os irmãos falam, tá difícil. Não tá difícil não. Existem pessoas assim, que vivem em detrimento de sua própria vida para que outro viva.
Enquanto o religioso faz o bem para parecer mais religioso, o ágape faz o bem porque a utilidade é a sua própria linguagem. Senão ele não é ágape, ele não é caritas, se isso não acontecer. Então a gente pode colocar assim, ó, a bondade religiosa e o atributo do amor, certo? Aqui está desse lado bondade religiosa, desse lado atributo do amor. A natureza, desse lado religioso, é passiva, apenas ser bom. Às vezes você pode chegar uma pessoa com uma pessoa boa porque ela fez algumas coisas boas, mas ela na sua totalidade faz coisas muito ruins, mas você considera as coisas boas. É isso que os coríntios eram vistos, é dessa forma, sabe? Já o amor ágape, ele é totalmente ativo, ele o tempo todo ele é útil. O estímulo dos coríntios era esperar para ser solicitado ou até mesmo obrigado a fazer uma coisa. Às vezes você como se diz, reputado por bondoso por uma coisa que você fez obrigado. Obrigado, mas todo mundo viu como ato de bondade, aí você fica com aquele título. Mas o atributo do amor, o ágape, ele gera bondade de dentro para fora. Já está nele, ele tem nele, é dele, é direito dele, mas isso não tem valor nenhum se não for para o próximo. Lembra do doulos, o escravo de Cristo, que não faz a sua vontade, somente a do seu Senhor? Então, e também tem o envolvimento. O envolvimento, a natureza e o estímulo são situações que nós podemos ver com muita facilidade. Mas você pode ser um assistencialista. Os coríntios eram assistencialistas. Muitos deles eram ricos e ajudavam algum pobre. Quer ver um exemplo? Se alguém chega na tua casa todo dia, molhado de chuva, sujo, olha bem, sujo, e fala assim, ó, molhado de chuva, sujo, com algumas marcas de feridas no corpo, mancando, mas a única coisa que ele fala para você, eu tenho fome, dá-me de comer. Se ele chegar para você 365 dias no ano falando a mesma coisa, você vai ser um assistencialista. Ele teve fome e você deu a comida, certo? Mas não, o ágape, sabe, essa bondade do amor é um envolvimento. Eu vou citar um exemplo, é como você fala assim, não, todos os dias ele está aqui, ele só pede a comida, ele não pede um remédio, ele não pede uma roupa, ele não pede um abrigo, então darei isso, me envolverei com ele, porque ele precisa disso, ele precisa. Sabe o que me fez lembrar? A parábola do bom samaritano. A gente não precisa entrar para ler, se eu não me engano está em Lucas 10, não lembro muito bem o versículo, não sei se é 30, ou vai, por aí, por esse lado aí. A parábola diz que vinha um sacerdote, vinha um levita e vinha um samaritano. Eu estou resumindo. Um homem foi assaltado, bateram nele e deixaram semi-morto no chão. O sacerdote viu e passou de largo. O levita viu e falou assim, opa, não vou me meter nisso não. Mas o samaritano, sabe, ele não foi apenas levado a passar por ali. Ele escolheu ir até ele. Então entenda bem, ele se envolve, ele trouxe o problema do outro para o seu próprio campo de ação. Nós agimos assim às vezes, olha, não se mete isso não, isso vai te trazer problema. Olha, o egoísmo vai te trazer problema. Sim, a vida do crente nesse mundo é uma vida de problemas. Sabe, engulam isso. É indigesto, mas engole isso. Vai dar dor de estômago, mas engole isso, porque a nossa vida é uma vida de problemas nesse mundo, que na verdade são disfarçados pelo nome problemas, mas na verdade são tribulações. A vida de quem caminha com Cristo e caminha no amor de Cristo, no amor de Deus, ela não vê mais a vida dela. Então, esse samaritano, ele traz o homem para o seu campo de ação. Já viu que nós temos um campo de ação que só pessoas especiais entram nele? A nossa zona de conforto é aquela zona que a gente não permite qualquer um entrar porque vai começar a nos atrapalhar. Quantas pessoas vivem assim? Sabe, não vou deixar, a partir daqui não entra não, porque é a parte que pertence a mim. Esse homem samaritano não. Olha, você pode ver o que diz lá, pode conferir lá depois, porque nós não podemos ler
e são muito conhecidos os irmãos, para dar tempo de passar tudo que nós temos que passar hoje. O samaritano, ele cuida do homem, olha só. Ele bota vinho nas feridas e azeite, coisas que eram caras e eram vendidas. Então ele, supostamente, creio eu, pelas condições, que ele era algum viajante vendedor, negociante. Olha, ele pega, usa do próprio material que ele de venda, ou de uso dele, que é caro, vinho e azeite, sabe? Ata as feridas, coloca no seu cavalo, então ele foi a pé, coloca no seu cavalo, chega numa hospedaria, olha que coisa maravilhosa para entendimento, para entender o que é isso, o amor é bondoso. Ele não botou a pessoa num quarto, não, ele botou no mesmo quarto que ele. Ele passou a noite lá com ele, tratou daquele homem à noite, mas ele tinha que prosseguir viagem de manhã. Então ele poderia pensar assim, já fiz a minha parte, agora ele vai se curando aí, sozinho, eu fiz o que eu pude fazer. Não, isso era o que os coríntios fariam, isso é o que eu e você faríamos. Mas uma pessoa com um amor bondoso, com ágape bondoso, ele faz assim, olha, toma, tá aqui um denário, cuida dele, eu estou pagando para cuidar porque eu não vou poder ficar aqui, mas eu quero que esse homem se cure. Olha, trouxe para a vida dele o famoso problema. Quantos vizinhos vão falar para você, está trazendo um problema para a sua vida? E nós nos privamos disso, sabe por quê? Porque na realidade nós somos egoístas, totalmente egoístas, não queremos problema na nossa vida. Não queremos. Sabe o famoso trabalho sujo que ninguém quer fazer? Não estou falando de trabalho sujo de coisas irregulares ou pecaminosa. Todo trabalho sujo é tudo aquilo que a pessoa não quer mexer porque vai trazer perturbação para a sua vida. A minha vida é uma vida de perturbação, nesse sentido que eu estou falando. A minha vida, eu estou falando de mim, não me pertence. Então, tirando o amar a Deus sobre todas as coisas, não me sobra 9 leis. Me sobra uma única lei, que o nosso Senhor Jesus Cristo ratificou. E ao teu próximo como a ti mesmo, que essa parábola está falando disso. Então ele pega um denário, que um denário você quer? Um dia de serviço dele. E paga, mas não fica por isso não, ele ia voltar. Um denário, mantém ele ali, cuida dele, era uma boa quantia, que quando eu voltar, eu vou passar aqui, olha só, eu não só cuido da pessoa e trago para a minha vida não. Eu quero saber como ela está depois. Eu quero saber como ela está passando. Eu quero olhar o semblante dela. Eu quero sentir que a minha vida, sabe, com mais pecados que tivesse, não pertence a mim, e sim a outra pessoa. E ele fala, quando eu voltar, se eu te devo alguma coisa pelo cuidado, o nível de cuidado que eu estou pedindo para esse homem, eu te pagarei. Ele não vai falar, ele não vai cobrar do homem. Sabe, vai ser da minha vida. Então de que adianta? Sabe, os coríntios, sabe, era parecido com o espectador que joga uma esmola. Sabe? Mas o amor ágape é quem ajuda, sabe, na construção de alguma coisa. Quem está lá, o operário, aquele que não tem título nenhum, mas ele está lá, ele está ajudando na construção. O samaritano aqui, em Lucas 10, ele é justamente a amostra, ele está vivendo o Kreusteomai. Ele investe no resultado da vida de outro como se fosse seu próprio lucro. E então você vê, isso é uma evidência do novo nascimento. A paciência e a bondade são as primeiras pétalas, sabe, frutos do Espírito que sela você. Elas não surgem como um curso de boa maneira. Você não vai fazer um curso disso, um discipulado que vai te ensinar a ser assim. Não. A paciência vem, sabe, principalmente paciência e benignidade, que nós falamos agora, paciência, o amor é paciente, o amor é bondoso, porque eles nascem de uma renúncia que você não decidiu praticar. Você achou algo mais precioso, então as outras coisas não existem mais. Então elas podem ser úteis para outra pessoa. Porque a preciosidade que você tem não está nesse mundo. Não está nesse mundo.
Então gravem a parábola do bom samaritano, sabe? Como um exemplo claro disso. Não é somente fazer bondade, fazer mais bondade do que maldade. Não existe essa regra. E não é somente praticar bondade sempre, ó, toda vez eu estou ajudando, toda vez eu estou dando, eu estou esmolando, eu estou, sabe, contribuindo. Não. Traz para a tua vida. Traz para a tua vida quando isso acontece com você. Outra coisa, quando o amor é bondoso, ele não grita assim, gente, ninguém vai me ajudar aqui não. Ele fica cobrando dos outros algo que ele está fazendo. E isso tem muito coríntios aí hoje, agindo assim. Quer fazer bondade, mas quer a participação de outros, para ficar mais leve para ele. Faz você. Não cobra de outra pessoa. Faz você, porque foi dado a você fazer o bem. Então, nós concluímos aqui, ó. O amor é bondoso, não é isso? Aqui, o amor, versículo 4. O amor é paciente, ou seja, é sofredor, é bondoso. Agora, o amor não arde em ciúmes. Em outra palavra, melhor, não é invejoso. Irmãos, essa agora é forte. Olha aqui, ó. O amor, nessa tradução está aqui, ó. O amor não arde em ciúmes. É importante saber essa palavra também, arde. E outra tradução diz, o amor não é invejoso. Então, para a gente entender o que Paulo fala, aqui na hora, fala que o amor não arde em ciúmes ou em inveja, não arde em inveja, ele está usando para os coríntios a mesma palavra que é zelo, que é invejar, é desejar, sabe? E é cobiçar aquilo para você. É o mesmo zelo. Partiu da palavra zeo, que significa arder, inflamar. Olha que coisa terrível. Então não é somente como você vê no amor, não é invejoso. Ah, não, você é muito invejoso. Não é isso. Tá além disso. Pode ser positivo, um zelo, um entusiasmo? Pode. Mas pode ser também um fervor mesmo. Uma ardência negativa. Inveja, ciúme doentio. Quando eu tô falando ciúme, não é ciúme de relacionamento, não. É o ciúme mesmo de alguém fazendo algo que você não quer, que devia ter, que você acha que deve ser você, ou que por você não ter capacidade de fazer, você não quer que eu faça. Se aplicarmos a lógica que Paulo usou para que os coríntios compreendessem, fica dividido assim, ó. O ato é ferver ou agitar-se. É isso? Não arde em inveja ou em ciúmes. E a lógica é, eu me fervo por causa do que o outro tem. No grego quer dizer assim, eu começo a pegar fogo por causa do que o outro tem, pois sinto que a falta daquilo me diminui. Olha que coisa interessante. A falta daquilo que uma pessoa tem, você não tem, você talvez nunca vai ter. Mas você ser diminuído porque você não tem. Tinha uma tirinha, na minha época eu gostava de ler a tirinha do jornal de quadrinhos, que o nome dele era Snowgood, o nome do personagem. É um personagem muito maligno. O nome dele vem do inglês. E botaram Snowgood para parecer turco, mas vinha da frase He is no good. Ele não presta. Ele não presta. Então Snowgood, ele falava que ele queria ser califa. Aí alguém falou, mas você já é califa? Não, porque havia o califa principal. Eu quero ser califa no lugar do califa. Todos eram califa, mas um ocupava uma posição de destaque, como se fosse o presidente. Ele queria ser califa no lugar. E eu desde pequeno ficava prestando atenção. Poxa vida, que bichinho invejoso. Ele já era califa, já tinha poder, mas ele queria ser califa no lugar daquele que estava em local principal. Então, a comparação da tirinha à parte, o invejoso, ele está em um estado de ebulição, irmãos. Não é uma coisa que você pronuncia assim, ele é invejoso. É um estado de ebulição constante. Já viu ebulição, água fervendo? É constante. O foco não é um objeto possuído, mas a autoafirmação ferida. Ou seja, eu invejo, eu nem sei porquê, mas eu invejo. Olha, vou dar um exemplo prático. Quando Paulo fala o amor não arde em ciúmes ou não é invejoso, ele está desconstruindo o processo da fervura para si mesmo. Ele está falando, o amor não é, aí é negativo com relação ao amor, o amor não é isso.
Aí ele vai dizer, olha, enquanto vocês geram um calor que consome, o amor gera um calor que aquece o próximo. Ele está usando essa comparação. Enquanto vocês agem para dentro, o amor age para fora. Enquanto vocês estão se queimando por dentro, porque a inveja vai acabando com a pessoa, sabe? O amor está gerando calor para todos que estão à volta. Está aquecendo todos. Está mantendo a temperatura corporal de todas as pessoas saudável, correta. É isso que o amor faz. Quando fala que o amor não arde em ciúmes. Arder é uma coisa terrível. Olha, eu gosto sempre de comparar com algum outro trecho. Eu poderia tirar trecho de Coríntios para comparar que Paulo estava falando diretamente para eles aquilo que eles não faziam. Nós sabemos, já lemos a carta de Coríntios, está cheio de coisas negativas ali que eles faziam, que Paulo repreendeu tanto na primeira carta quanto na segunda. Mas o que eu quero citar é o exemplo de José. Lembram dos filhos de Jacó? Que era amado, aparentemente mais do que os outros filhos pelo pai, fez uma roupa especial para ele, e ele era uma pessoa que dizia que teve um sonho, sabe? O tratamento dele, do pai para com ele, parecia diferente dos irmãos, ele nem era mais velho, sabe? Se eu não me engano, naquela época ainda não tinha nascido Benjamim, eu acho, então ele era o mais novo. Os irmãos de José sentiram zelo, inveja dele, por causa dos sonhos, do favor que o pai lhe dava, sabe? Aquela coisa, aquela tensão. Essa inveja, agora vocês vão entender por que não arde, não ferve. Ó. Essa inveja funciona com fervura para eles. E consumiu tantos irmãos dele, o que eles fizeram com José? Jogaram num buraco e depois venderam, e ainda mentiram e trouxeram sofrimento para o pai, dizendo que o animal matou ele, trouxeram uma roupa suja de sangue e falaram que o animal matou. E o pai caiu uma agonia. É isso, irmãos. É isso que o amor ele não arde em inveja. A inveja dos irmãos levou José à desgraça. Agora, o contraste, agora vem José simbolizando a explicação que eu estou tentando dar aqui, como o ágape que não é invejoso, o contraste vem na atitude de José, lá na frente, lembra? Se tornou governador, e quando os irmãos estiveram diante dele, ele também lembrou da traição dos irmãos. Os irmãos chegaram e falaram assim, rapaz, não é que trouxeram, mas ele estava muito diferente, os irmãos não conheceram, sabe? Mas mesmo diante da traição, porque ele lembrou da traição, ele não se deixou consumir. Essa é a chave, irmãos. O amor luta para não ser consumido internamente. O sentimento de vingança, o ciúme, ia gerar no coração de José aquilo que gerou no coração dos irmãos para venderem ele. Ódio. Mas ele escolheu o quê? Perdoar. E com esse perdão, ele preservou a família toda, não somente os irmãos. Todo mundo. A Bíblia fala que ele foi para um canto para chorar, irmãos. Olha o coração de José. Sabe, enquanto os irmãos tiveram inveja, ele teve compaixão dos irmãos. Tudo isso, sabe, é algo que nós devemos prestar atenção. Esse contraste, sabe? O ciúme, irmãos, a inveja, focado no que o outro tem ou ela gera destruição. E eu me lembrei agora que eu ia falar uma coisa para os irmãos. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa, e você aconselha tantos anos, e essa pessoa até se maravilha, ela pode achar que você é um verdadeiro pastor, mas com o tempo, quando ela não muda, ela começa a achar que ela pode ter aquilo que você tem. Ela não só não recebe de você mais, como tenta agir como você com os outros, mesmo que isso cause dano no reino de Deus. Porque quem não tem e faz, está causando dano para o reino de Deus, e não edificação. Então essa é a lógica completa que Paulo está dizendo. O amor não é invejoso como vocês são, não arde. Os coríntios ardiam em inveja de quem tinha um dom diferente, aparentemente maior. Então eles se invejavam uns aos outros, e a igreja estava sendo movida desse jeito, não pelo Espírito de Deus, mas pela carne. Paulo fala lá no início da carta, assim, eu não pude tratar vocês como espirituais, mas como carnais, porque se há entre vós disputa, olha só, lá no começo da carta, não sois carnais?
Irmão, carnal é um não afiliado de Deus. Olha que coisa terrível. Tem gente que tenta enganar que pode existir o crente carnal. Como? Lembra os irmãos que carne e sangue não herdam o reino de Deus? Que o fruto do Espírito é salvatório. O fruto do Espírito é para salvação, o fruto, mas os frutos da carne é para condenação. Paulo, quando cita os frutos da carne, ele fala no final: pois eu falo com veemência para vocês, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E a inveja está lá, irmãos. A inveja, a maldade está lá. Tudo que Paulo está citando aqui. Então, esse é o... vamos ver aqui. O amor não é falando paciência, bondoso. O amor não é ciúme. Agora, esse vai ficando cada vez pior, irmão. O amor não se ufana. Alguém vai ver essa palavra e fala assim, que palavra? Essa coisa ninguém usa isso. Aí vai ver de novo outra tradução, não trata com leviandade. Poxa, o que quer dizer? Não se jacta, aí já começa a ficar entendido. Não se orgulha. Quando fala não se ufana, é usar de ufania. Vangloriar-se. Falar e discursar acerca daquilo que você não tem, mas quer transparecer para os outros que você tem. Sabe? O famoso fanfarrão. Essa é a palavra. A palavra traduzida como ufanar-se é perpereumai. Eu gosto de pronunciar a palavra no grego, que é para dar uma ênfase naquilo que vai se explicar. Ela vem de perperos, que eu acho engraçado. Descreve um fanfarrão. No grego, está lá fanfarrão. Alguém que fala excessivamente de si mesmo. Olha, porque olha como eu sou, olha como eu faço, olha, irmão, eu fui na igreja, se não fosse eu, sabe? Aquela presunção de alma, nem é de mente, não. É de alma, compra de corpo, alma e espírito. Sabe? Vamos compreender, é a ação de se colocar em uma vitrine. Para todo mundo ver. Exibicionismo. Você procura mostrar tanto verbal como o seu comportamento que você é para ser assistido. Sabe? É para que as pessoas vejam, você quer chamar a atenção. Por isso que a Bíblia fala, o amor não se preocupa em chamar a atenção. É isso que ele está dizendo. Como vocês. Como é que os coríntios chamavam a atenção? Chamavam a atenção com os dons. Quanto mais dons, que eles chamavam de melhores dons, Paulo é irônico. Vocês buscam os melhores dons, né? Como se tivesse um melhor do que o outro diante de Deus. Nem sabiam que o amor era a única coisa que Deus esperava dele, porque sabia que as outras viriam se o amor habitasse o coração deles. Então, no grego, assim, porque o português não alcança muito, é associado a alguém que tenta parecer mais importante do que realmente é. Isso tinha muito na igreja dos Coríntios. O interesse é que os coríntios faziam isso para eles mesmos. Ou seja, é como se eles falassem assim, eu projeto uma imagem de superioridade, para o quê? As pessoas vão ver essa imagem minha, mas eu quero que o reflexo da admiração deles retorne para mim, porque eu quero ser alimentado, não é somente exibir alguma coisa, ele quer que haja retorno para ele. E como é que é esse retorno? Você é o cara. Você é o cara. Olha, esse irmão aqui é uma bênção do Senhor, porque ele não pode viver sem ouvir isso. Ele tem que alimentar essa ufania da vida dele. O ufanar-se é um monólogo fantasiado de diálogo, como se você estivesse conversando em duas pessoas, mas na verdade você está só falando de você. Sabe? Você tenta ocupar todo o espaço para que a presença do outro ou das outras pessoas não sejam evidentes, mas só a tua. Isso que é ufania, é ufanar-se, é gabar-se, vangloriar-se, achar que é algo diante de Deus. Quando Paulo falou que nada o quê? Nada seria. Não é isso que ele fala? Na segunda característica do profeta? Eu nada seria. Aí na terceira, de nada me valeria. Tudo contra a ufania. Agora entra a negação do amor? Entra. O amor não é. O amor não se ufana. Ele não se vangloria. Quando Paulo diz que o amor não se ufana, ele está dizendo que o ágape não precisa de holofotes. Irmãos,
é um valor por excelência, é a essência de Deus, é o amor de Deus. Ele não precisa que sejam postos holofotes, ribalta para ele, para que ele apareça. Sabe, as luzes da ribalta que o palco usa para que os atores fiquem, ou os objetos no palco fiquem bem iluminados, é mais ou menos isso, ou um letreiro, é isso aí, holofote. Sabe, enquanto a ufania precisa de aplausos, irmão, ela, na verdade, ela precisa de aplausos. Ela só existe se os aplausos existirem. O amor, ele se foca no anonimato, irmão. Ele não precisa disso. O amor de Deus é silencioso nesse sentido. Ele não se ufana. Ele não quer holofotes. Não quer. Vamos assim usar uma coisa que eu lembrei do meu saudoso pai, partiu. Meu pai falava assim que um pavão, olha só que coisa interessante, um pavão, quando ele abre as penas, quando ele abre, eu me lembrei disso agora, irmão, quando ele abre as penas, ele fica com quase 3 vezes mais o tamanho dele, e de coisas lindas. Já viu um pavão com as penas abertas? É uma coisa de outro mundo, lindo, tanto que o pessoal tem logotipos com pavão, aquelas cores, tudo, mas aquilo dura pouco tempo, porque para ele sustentar aquela penagem aberta requer muito esforço. Então o que acontece? Ele fecha. E sabe o que o pavão parece? Meu pai falava, parece uma ave com cauda. Ele arrasta aquelas penas pelo chão. Só enquanto estava aberto, que podia ser visto. E fala como lindo. Depois ele vira uma ave feia, irmão, feio. Aquelas penas parecem um rabo. Pode reparar. Agora, sabe como é que é o contrário no amor ágape? Ele não faz questão de aparecer. Já viram um prédio bonito? Vão para o centro da cidade, tem muitos, acabaram recém-construídos ou recém-reformados. Você olha assim, o som reflete nos vidros, mas o vidro não está segurando o prédio. Olha que tinta maravilhosa, perfeita, não tem pichação, não tem nada, mas a tinta não está segurando o prédio. Ela é evidente demais, mas não está segurando o prédio. Olha, a iluminação à noite quando está aceso, que coisa linda. Não, essa iluminação não serve para mantê-lo em pé. Aí você vai descendo, chega no térreo, vai mais para baixo onde tem lama, pedra, esgoto, água suja. E ali dentro está o quê? O alicerce, pronto. Se o amor de Deus não se ufana, ele é o oculto, ele é o alicerce que sustenta o prédio, mas ele não aparece, ninguém está vendo. Ele é quem está dando sustentação daquela coisa bonita. Ao contrário do pavão, que se sustenta por um tempo bonito, mas não aguenta. E tem que fechar, porque o esforço é muito grande. Aí ele vira coisa feia de novo. Então é isso. O amor ágape, o que ele procura para ele é natural dele. Já vai ser evidenciado, mas ele nunca vai aparecer, porque ele não precisa de presença. Os irmãos entendam isso. Tem outro exemplo, agora o bíblico, que fala sobre o fariseu e o publicano. Sabe, se lembra quando nós falamos do ciúme, da inveja? Se falamos que essa febre interna é o que o ciúme busca, para a ufania, o exemplo perfeito é a oração do fariseu. Eita, como o fariseu falava. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Consigo. É importante entender isso. Com ele mesmo. Quando fala orava, consigo, não orava para Deus. Ó Deus, mas ele cita o nome de Deus. Ó Deus, graças te dou. Sabe o que quer dizer orar consigo? Eu tenho que explicar isso. É aquela oração que você só pronuncia a palavra. À noite, você está ajoelhado, você pronuncia a palavra e está usando o nome de Deus, mas não tem sentido nenhum diante dele. Não é sentido das palavras. Você não está nem almejando ele. Você só está preocupado de reproduzir as palavras certas e colocar o nome de Deus, Jesus Cristo, e em nome de. É isso que ele estava fazendo. Ele diz, graças te dou porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo e nem sou ao menos como esse publicano que está aqui do meu lado. Então vamos raciocinar se essa parábola fala realmente de ufania. Um fariseu não está orando.
É a primeira coisa que nós observamos. O texto diz que ele orava consigo mesmo. Olha a ufania aí. Ufania pura. Ele desfila seus currículos espirituais diante de Deus para validar a imagem. Que currículo, não vou dizer currículo espiritual, mas todas essas qualidades que ele achava que tinha. Olha, eu sou isso, então o Senhor tem mais que me receber. É isso que os coríntios pensavam. Deus vai nos receber porque nós somos totalmente voltados para tudo que é sobrenatural. Tudo que evidencia, que os homens veem, nós gostamos. O amor, que deveria ser a base da sua relação com Deus e com o próximo, o publicano ao lado, não existia. É substituído pela ufania. Ele usa suas virtudes para exclusão, principalmente daquele pecador que estava do lado dele. Sabe, não tem uma ponte aí. Desculpe, irmão. Jesus conclui no final que aquele que se exalta, ou seja, aquele que se ufana, lembre-se dessa palavra, será humilhado. Esse humilhado é a mesma palavra parecida do pilar. O amor, ele é escondido. Quando fala humilhado, a relação é parecida. Por quê? Porque o pilar deveria ser evidente, porque ele está segurando todo o prédio, mas ele prefere o anonimato. Ele fica ali, o meu dever é segurar esse prédio. Não importa se esse prédio é formado de um monte de coisas egoístas e excentricidades e de muito ego. Meu dever é segurar esse prédio para que o prédio não venha à ruína. Sabe? Aquele que se ufana, a Bíblia fala, aquele que se exaltar, será humilhado. O amor não se ufana porque já está cheio de Deus. Lembra de que o amor de Deus, ele não precisa mendigar a admiração ostentando algo. Tanto de que quem voltou para casa, abençoado, exaltado, foi o fariseu, que cumpriu aquilo que era o certo diante de Deus. Senhor, miserável pecador que sou, ser propício a mim. Essa palavra vem de uma derivação no grego, do hebraico, de propiciatório, onde era derramado o sangue do perdão. Derramado, sabe, o sangue, na bacia, o propiciatório. Então, ser propício a mim, me perdoa. Esse voltou exaltado, porque era o que Deus queria ouvir. Era o que Deus. A mulher samaritana não usou. Ela começou a querer usar de ufania, mas assim que ouviu a palavra de Cristo, ela se tornou uma pessoa humilhada. E falou no final, falou a verdade para Cristo, e Cristo falou, dissestes bem, era o que Deus queria ouvir de você. Então o que Deus quer ouvir de nós é o contrário da ufania. Não devemos olhar a famosa frase, ou recitar a famosa frase, Deus conhece o meu coração, irmão, Deus conhece o meu coração, mas o rosto, quando a pessoa fala isso, não é de que Deus conhece, sabe o que tem dentro verdadeiramente. É de justiça. Irmão, Deus sabe o meu coração, sabe que tu está fazendo igual, eu e vocês estão fazendo igual o fariseu, com relação ao publicano. Olha, Senhor, eu posso ter cometido isso, mas eu sou bom diante do Senhor. Eu sou muito bom. Inclusive, eu sou até aceito. Eu sei até que eu vou morar com o Senhor. Sabe, é aquela presunção. Então, o que nós comentamos, a ufania, perperomai, é delírio, irmãos. É querer que o outro deseje o que você tem ou finge ter. Sabe, ufania é você querer que o outro olhe para você e fale assim, como eu queria ser como você, mas você não tem nada, você é um fanfarrão, como diz no grego. Sabe, o amor é o antídoto de ambos. Ele traz paz para a carência, olha só, lembra do fariseu publicano? Ele traz paz onde há falta e modéstia para a abundância. Se há abundância, ele vai fazer com que haja modéstia nisso aí. E nunca seja usado. Ao dizer que o amor não se ufana, Paulo mexeu com os coríntios, irmão. Ele falou assim, olha, se amor existisse realmente no meio dessa igreja aqui, não haveria tantas barreiras e tanta divisão.
Vocês podem ver, irmão, infelizmente, você começa a congregar numa determinada igreja, daqui a pouco você começa a ver que há divisões, facções ali dentro. E nem se importam, mas sabe por quê? Porque o líder também não se importa. Cada um procura, que nós vamos ver mais à frente, o seu objetivo. Aquilo que lhe agrada, sabe?